todos aqueles que colaboram com o nosso município. E hoje, né, não é diferente, não vai ser diferente. Quarta-feira, 1º de abril de 2020, mais um dia que fez o Senhor. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é de Lagoa de Itaenga, né? Mostra aí uma pessoa que contribui com uma profissão tão importante em nosso Brasil e nosso mundo, né, dentro da humanidade, que é o dentista. Então hoje eu apresento para a população de Lagoa de Itaenga essa que é filha natural de Lagoa de Itaenga, a doutora Jéssica. Vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre esse tema que estamos hoje vivendo, né, que é a coronavírus. Também falar sobre a saúde bucal, a importância que se deve ter, né, com a saúde bucal. Doutora Jéssica, é um prazer imenso, né? E fico feliz em saber que você é da nossa gente, é itaenguense da Gema. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, tá? E hoje a gente vai abordar um assunto que está bem repercutido, né? Um assunto que preocupa bastante a população de uma forma geral. E a gente vai falar um pouco do coronavírus em si e também voltar para a área da odontologia, né? Primeiro, fala um pouquinho quem é a doutora Jéssica, né? A sua origem familiar, né? Para que os itaenguenses tomem conhecimento de mais essa profissional em nosso município. Tá certo. Meu nome é Jéssica Carla, sou natural aqui de Lagoa de Itaenga, sou lá da Rua da Glória, sou filha de Heraldo, neta de Valfrido, tá? E sou graduada em odontologia e estou realizando minha pós em cirurgia. Deixa eu ver mais. E atualmente exerço a função de cirurgiã dentista no município, tá? Realizo atendimentos lá no posto do Moinho, a população do bairro do Moinho e aos arredores. E é só isso. Nesse tempo que estamos vivenciando, doutora Jéssica, coronavírus, a sua visão, o que vem a ser, né? Quais são os cuidados reais que se deve ter, principalmente quando a gente vai buscar também o tratamento dentário? Certo. Primeiramente, o coronavírus, ele é um conjunto de vírus, né, que causa a doença Covid-19, né, que em algumas pessoas essa doença ela vai desenvolver sintomas parecidos com um resfriado comum, mas em outras pessoas que têm uma saúde mais comprometida, que têm problemas sistêmicos como hipertensão, diabetes, que estão no grupo de risco, que é acima dos 60, ela pode trazer outros problemas, como falta de ar, pneumonia e até mesmo a morte, tá? O cirurgião dentista, de acordo com uma pesquisa feita recentemente pelo New York Times, ele está no topo do profissional que provavelmente pode contrair essa infecção, essa doença, tá? Então, se o cirurgião dentista contrair e ele ter um sistema imunológico bom, ele vai ter o vírus, mas aí tem o risco também dele passar para os seus pacientes. Então, o Conselho Federal de Odontologia, junto com o Ministério da Saúde, eles determinaram que a gente faça apenas atendimentos em caráter de urgência e emergência. Por quê? Porque eles se preocupam com a circulação dos pacientes nas unidades de saúde, tá? Nas unidades básicas de saúde e nos consultórios particulares. Então, eles entendem que os atendimentos eletivos, eles podem ser adiados, tá? Uma restauração que tem para fazer, uma limpeza que tem para fazer. Então, eles podem ser adiados para a gente realizar após esse período de vírus, né? De coronavírus. E a gente apenas os atendimentos de urgência, como se o paciente tiver com uma dor no dente, um abscesso, um sangramento excessivo, então a gente tratar isso para também que o paciente não tenha outros problemas, além de poder contrair esse vírus, né? Ter o risco de contrair esse vírus. Então,
A gente pode abordar o cirurgião dentista dessa forma. A gente, como profissional de saúde, a gente tem que orientar os pacientes no básico, né? Além de lavar as mãos, como é um princípio básico, tá? Lavar as mãos bem direitinho. Além também pode passar álcool em gel, lavar os espaços entre os dedos. Levar também a mão à boca, né? Exatamente. Também ter cuidado com as vias aéreas superiores, que é boca e nariz, tá? E também ter um policiamento para não estar colocando a mão no olho. Por quê? Essas são as vias de entrada para o vírus, boca, nariz e olhos, tá? As vias de transmissão são as mãos, então a gente tem que ter cuidado. Higieniza bem as mãos. Se a pessoa ter algum quadro parecido com gripe, se for tossir ou espirrar, em vez de colocar as mãos na boca, coloca a parte interna do cotovelo. Então, ter todo cuidado em relação a isso. Saber que a gente pode transmitir mesmo estando assintomático, mesmo não sentindo nada. Então, a gente pode colocar em risco as pessoas que têm uma saúde mais comprometida. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla, Júlio, de que os pacientes, de que as pessoas, de forma geral, têm que ficar em casa, porque quanto menos as pessoas circularem, menor é o risco de transmissão desse vírus, porque a gente está lidando com um inimigo invisível, tá? As pessoas não estão, muita gente ainda não está prestando muita atenção nisso, porque não está acontecendo muita coisa ainda, mas a gente tem que se precaver para que não aconteça, tá? Mantendo a higienização e tendo a ciência de que se cada um fizer a sua parte, logo a gente vai sair deste período, né? Então, quando a pessoa está gripada, resfriada, a principal foco onde fica o vírus é na boca. Então, a gente tem que higienizar bastante a boca, escovar 3 vezes ao dia. Há estudos também que comprovam a eficiência do bicarbonato de sódio. Então, a gente pode colocar uma colherinha de diluído em água e fazer bochechos com bicarbonato de sódio. E higienizar também a boca dos pacientes acamados, tá? Paciente, seja ele acamado em casa ou no hospital. Ter todo cuidado em relação a isso. São 12h09 na Itaenga FM. Hoje estou conversando com a doutora Jéssica Carla, né, que é de Lagoa de Itaenga. Nossa, essa profissional é de Lagoa de Itaenga, minha gente. Agora, doutora, a partir de que momento os pais, principalmente, que têm crianças, né, devem ter cuidados com o tratamento bucal, a saúde bucal da própria criança? O tratamento bucal, o atendimento odontológico, ele começa a partir dos primeiros dias. Na verdade, ele começa na barriga ainda mesmo da se o mãe. bebê não tem ainda dentinhos, né? Sim, Precisa se fazer? Exatamente. E isso, Júlio, os pacientes, as pessoas, elas têm que ter convicção que dentista não é só dente, tá? Quando o bebê está na barriga da mãe, a gente faz todo um acolhimento, se chama pré-natal odontológico, faz o acolhimento, faz as recomendações de quando o bebê nascer, quais os tipos de cuidado que tem que tomar para higienizar a cavidade bucal, para evitar que se prolifere fungos, como o popular sapinho. Então, ter todo o cuidado nesse meio. E também, quando começarem a aparecer os primeiros dentinhos, a mãe já está instruída. E levar a criança a cada 6 meses para acompanhamento com o cirurgião dentista, para que previna em termos de doença periodontal, de cárie. Então, na odontologia hoje em dia, a gente está muito mais trabalhando em cima da prevenção do que no próprio tratamento curativo. Para a gente é muito mais importante prevenir e também para o paciente, né? E do que a gente remediar ou fazer algum tratamento, como até mesmo a perca do dente. Mas nesse caso em que a criança nasceu, não tem dente ainda, e como a mãe vai poder cuidar, né? De que maneira a mãe vai cuidar né, da saúde bucal da própria criancinha que acabou de nascer, né? Que começa ali o seu ciclo de vida. Pronto.
Após a mamada, antes de dormir, quando o fluxo salivar também diminui, pega uma fralda ou uma gaze úmida e passa em toda a cavidade bucal da criança, para que a gente garanta que está limpinho e elimine o risco de aparecer alguma infecção por fungo que geralmente acomete os bebês, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, mesmo que o bebê não tenha dente, a gente tem que fazer a higienização da cavidade oral. E os primeiros dentes já exigem realmente o uso de escova dental para a criancinha? Sim, existe algumas marcas, tá, que fazem escovas dentais de 4 meses a 24 meses, que as crianças podem utilizar. A partir do primeiro dentinho, já pode utilizar pasta de dente com flúor, tá? Tem umas pastas de dente infantis que tem a quantidade ideal de flúor, e pode também utilizar escova dental para criança, que a cabeça é mais macia, evita que tenha algum trauma. Então, pode ser realizado dessa forma, tá? Cada idade tem umas marcas, tem umas linhas de escovas dentais que cada período da criança, cada dentição tem um tamanho adequado. Então, a gente recomenda assim. Muitas mães fazem uso daquelas dedeiras para limpar os dentinhos das crianças. Elas não são recomendadas quando a criança tem dente, tá? Porque ela não faz uma higienização de uma forma tão eficiente quanto a escova. Ela não tem cerda, ela é um silicone. Aquilo ali é ideal para massagear a gengiva, ou até mesmo fazer a higienização da gengiva, que pode ser substituído por uma gaze úmida ou uma fralda úmida. A chupeta, ela influi aí na saúde bucal da criança? Que a gente tem visto que muitas crianças nasceram com esse hábito de nascer, tem que ter já a chupeta. Necessário ter realmente a chupeta? Isso aí foi uma criação do próprio ser humano a vender alguma coisa? Isso de alguma maneira prejudica a dentição, né? Ali a saúde bucal da própria criança? A chupeta, ela tem a função dela, né? Mas até que ponto pode-se usar a chupeta, Pronto, a criança? vou te dizer. A chupeta, ela tem a função dela, que atende algumas mães quando a criança está chorando, quando vai lá e coloca a chupetinha na criança. Só que ela também tem os seus efeitos colaterais, né? A partir dos 4 anos, ela já causa problemas mais ou menos irreversíveis, tá? Abre a mordida da criança, então a criança ela fica com aquele dentinho mais volumoso para frente. Então, o ideal é que até os 4 anos, se a criança realmente for fazer, o ideal é que não use chupeta, mas se a criança fizer uso de chupeta até os 4 anos, depois disso aí a mãe tenta retirar esse hábito de sucção não nutritivo da criança, entendeu? A partir de que momento as mães aqui em Lagoa de Itanga têm procurado os serviços da dentista Jéssica Carla, né? É quando apareceu algum problema, ou as mães, a maioria, tem buscado a conscientização que tem que levar a criança ao dentista nos primeiros momentos, né? Que se deve ir em busca? Infelizmente, Júlio, a cultura ainda... Só busca depois que tem algum problema. Exatamente. Ainda é aquela cultura de não prevenir. Por mais informações que vocês divulgam. Exatamente. Mas é importante que a gente bata na tecla que o melhor de tudo é trabalhar em cima da prevenção. Porque uma cárie, ela pode trazer danos seríssimos, tá? Ela pode ficar lá o resto da vida e não evoluir, ou ela pode evoluir para um abscesso ou problemas mais sérios. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa prevenção, porque um adulto, uma infecção odontogênica já é ruim, imagine uma criança. Hoje estamos conversando com a doutora Jéssica Carla, dentista profissional. Quantos anos a senhora já ocupa esse cargo? Eu me formei no ano passado, Júlio. Eu estou há 9 meses, 8 meses, mas já estou finalizando minha pós e estou executando aqui a profissão de cirurgiã dentista. Vamos ver aqui, eu acho que é um ouvinte querendo tirar alguma dúvida.
Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde, meu amigo José. Janaína, grande ouvinte, né? Pessoa esclarecida, é a voz dos ouvintes aqui de Lagoa de Itaenga. Janaína, você já teve algum conhecimento dessa grande profissional que hoje está sendo entrevistada aqui na nossa rádio? Com certeza, Júlio. Você não sabe, Você é mas é suspeita, minha né? cliente. Você é suspeita de falar dela. Só suspeita porque eu já escutei já lá o pessoal, algumas pessoas assim, clientes que moram na área dela, entendeu? Onde ela exerce a profissão de odontóloga, que ela é porreta. Ela traz escovinha, creme dental, para doar para os adolescentes, para as crianças. Enfim, ela mostra que ela ama a profissão que ela escolheu e que Lagoa de Itaenga precisa disso, né? Filhos da terra, pessoas que realmente se dediquem, estudaram e que exercem as profissões com amor para agradar, né? Seu povo. Muito obrigada, Janaína, muito obrigada. Doutora Zé. Um beijo forte, viu? A senhora, por acaso, já ministrou alguma palestra no seu PSF falando sobre um problema que eu tenho na minha família? Já vi casos, sei que existem casos, não são poucos aqui na Lagoa de Itaenga, sobre o câncer bucal. Uhum. Que antigamente, há um tempo atrás, exercia a profissão de auxiliar odontológica. Tenho meu diploma e tudo. Uhum. E a gente via falar muito, houve vários eventos aqui na cidade, vieram pessoas da faculdade de Caruaru, foi feito aqui um mutirão sobre saúde bucal. E naquele tempo, há 8 anos, 10 anos atrás, vários casinhos assim que estavam se iniciando, né? Uhum. Aí a gente falava muito, debatia muito isso nas escolas da área rural, que eu exercia a profissão lá no Sítio Quati. Uhum. Fazia muita palestra das escolas, da própria comunidade, falando sobre esse tema. E de repente, assim, hoje eu não vejo, assim, empenho nisso aí, entendeu? Uhum. Aqui na minha área mesmo, não escutei ainda alguém falar, vai ter uma palestra sobre câncer bucal e outras doenças da parte da odontologia no PSF. Até então, já se passaram profissionais lá bons, de qualidade. Recentemente, antes desse coronavírus, eu estive lá no posto um tempo, fui muito bem recebida pela doutora Isabela, se não me engano. Excelente. E até apareceu, tinha uma carnosidade assim. Eu acho que eu tinha cortado a boca com a prótese e ficou tipo esqueci o nome agora, rapaz. E ela, assim, ela achou que deveria ter cuidado e me encaminhou para o hospital INIP, para uma doutora lá. Então eu achei muito interessante que na mesma hora que aconteceu isso comigo, lá, que ela viu, né, observou tudo e tal, tinha também outro rapaz que também apresentou um problema diferente do meu. E ela me encaminhou no hospital INIP. Entendi. Mas assim, eu acho que é uma doença hoje que está assim, se alastrando e acometendo. Principalmente as pessoas mais assim de idade. Isso. Pessoas que moram na área rural. Isso. A própria cidade mesmo. Fumantes ou não fumantes. Pessoas que bebem. Mas também pessoas que não têm nenhum dos vícios. Entendeu? Aí assim, como eu estou vivendo essa situação na minha família, inclusive, meu irmão, ele foi acompanhado pela a doutora Isabela daqui da minha área aqui, e
ele faz todo o procedimento lá no hospital em Recife, está bem, está se recuperando muito bem, graças a Deus. Mas também tem outras pessoas também que eu não sabia, que fazem esse tipo de tratamento em algum hospital no Recife, que não é no câncer, é no hospital português e tal. Então, assim, eu acho que os profissionais da área daqui do Lago de Itaenga poderiam se reunir e fazer como foi feito há 8, 10 anos atrás, um grande mutirão sobre saúde bucal na parte da odontologia aqui em Lagoa de Itaenga. Conheço o Júnior, o doutor Júnior. Tudo isso aconteceu através dele, aqui no município. Entendeu? Então, assim, como você está exercendo a profissão, você sabe muito bem o que você faz, você é inteligente, eu já percebi nas suas poucas vindas aqui no meu estabelecimento, o jeito de falar, o jeito de se impor. Então, fica a dica aí, doutora. Muito obrigada. Pode deixar que a gente vai sim analisar, não. A gente vai aprimorar e vai colocar em prática. Tá certo? Muito obrigada pela dica, Janaína. E obrigada também pelo reconhecimento, tá? Isso é muito gratificante para a gente, principalmente a gente da área da saúde, tá? Que lidar com pessoas. Então, o reconhecimento é tudo. E só enfatizando, o câncer de boca, o mais importante é o diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente identificar a lesão na cavidade oral, o paciente passou 15 dias com aquela lesão ali, opa, tem alguma coisa estranha, vou lá na dentista para ela dar uma avaliada. O quanto antes a gente conseguir identificar, o prognóstico ele é positivo, tá certo? Doutora, é isso aí. Muito obrigada. Então, boa tarde. Boa tarde. Quando tiver um tempinho, vou vem passar aqui embaixo, sim, comer aquela codorninha, aquela tripa, com viu? certeza. Obrigado aí a nossa amiga Janaína, né, que é uma pessoa esclarecida, né? Isso. Ela sempre está interagindo através do rádio e até hoje, né, ela tem me convidado também, doutora, para eu poder me deliciar com a sopa que é servida lá. E até os dias de hoje, né, eu acho que já faz bem uns 3, 4 anos e eu digo que eu vou e nunca cheguei lá, né? Infelizmente, mas eu vou ter que arrumar um tempinho e lá, junto com o nosso amigo professor João também, que é coordenador do Bolsa Família, nossa amiga Jéssica, qualquer vez vamos lá, né, para encher o bucho de verdade. Né? Com certeza. Mas, falou-se aí nesse tal de câncer de boca, quais são as causas principais? Olhe, os fatores principais, pacientes fumantes, eles têm mais predisposição de desenvolver o câncer de boca, agricultores que levam muito sol, podem desenvolver câncer de boca, pessoas idosas, o ponto que Janaína enfatizou, se tem uma prótese que está machucando, pode criar uma lesão e aquela lesão desenvolver alguma malignidade, então tudo isso tem que ser avaliado. Nem toda lesão vai ser câncer, tá, pessoal? Para ninguém entrar em pânico, mas passou 15 dias, aquela lesão ainda está presente na boca, aquela lesão que não existia antes. Então, é importantíssimo que o cirurgião dentista avalie para ver se tem necessidade de investigar melhor. Algumas lesões que passam muito tempo na boca são lesões benignas, tá? Clinicamente, a gente já consegue identificar que são benignas, mas tem lesões que a gente já pede outro tipo de conduta, tá? Para investigar melhor, para que se for alguma coisa ruim, a gente tratar quanto antes e devolver a função do paciente na sociedade. A doutora Jéssica Carla é a convidada do programa de hoje, Itaenga Notícias. A partir de que momento o dente escurece, né? Café e refrigerantes, por exemplo, mancham os dentes? Olhe, Júlio, existe uma divisão aí na odontologia. Artigos científicos comprovam que a alimentação não influencia no escurecimento dos dentes, mas já outros profissionais que influencia sim. Então é meio que dividido, entendesse? A questão da alimentação. Com o tempo, o que o paciente come
é provavelmente que o dente vai escurecendo. Se come muito molho, se toma muito açaí, aí pode ser que escureça. Entendesse? Mas assim, depois que a gente ingere esse tipo de alimentação mais escura, aguarda umas meia horinha e efetua a escovação, a higienização da boca e dos dentes. Tem aqui um ouvinte, né? Ela quer saber aqui, tirar uma dúvida com a doutora Jéssica Carla. Júlio, boa tarde. E como você perguntar à doutora quando é que ela vai voltar ao normal, atender aqui no posto do Moinho? Então, como a gente falou, nesse período de coronavírus, como é o nome da Evânia. Evânia, oi Evânia, boa tarde. Então, como a gente está nesse período de coronavírus, a gente está diminuindo o fluxo de pessoas no nosso PSF, tá? Em todas as unidades. Por quê? Porque se o paciente se deslocar de casa, sair de casa, porque a gente está levantando a bandeira que o paciente tem que ficar em casa para a gente diminuir o risco de contaminação com esse vírus, tá certo? Então, a partir do momento que o paciente sai de casa para efetuar procedimentos eletivos, que não envolva dor, que não envolva risco de vida ao paciente, então ele tem uma predisposição a contrair esse tipo de vírus. Então, quanto puder ficar em casa, melhor, tá? Então, quando a gente passar por esse período de risco, a gente vai voltar ao normal com as nossas atividades, segundas, terças e quintas, com marcação às sextas-feiras, tá? Tudo normalzinho, tudo bonitinho, para a gente continuar desenvolvendo aí nossos atendimentos. A procura lá nessa unidade de saúde realmente é grande? Júlio, eu tô na unidade desde o dia 2 desse mês. Mas assim, eu senti que realmente a população ela procura muito esse serviço de saúde, serviço odontológico. Então a demanda lá ela é uma demanda muito alta em relação aos atendimentos. Temos aqui um ouvinte querendo estar aqui nesse bate-papo, tirar sua dúvida. Ele diz: boa tarde, doutora. Eu tenho uma bolha no pé do dente. Já faz muito tempo, mas não me incomoda. É para se preocupar? O que faço? Então, Júlio, diagnósticos, assim, pelo paciente narrando o que está acontecendo, a gente não pode concluir o diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser clínico, que o dentista tem que ver o tipo de lesão, como é que está acontecendo, se envolve infecção, se não envolve. Então, para a gente conseguir dizer se tem que se preocupar ou não, o ideal é que o paciente procure o dentista, entender se algumas lesões, quando estão envolvidas mais na parte mais cervical, na parte mais apical do dente, no pezinho do dente, como ele falou, há indícios de infecção, uma cárie, o dente criou uma fístula, que a gente chama, os termos técnicos, e aí o ideal, se não incomoda, se está há muito tempo, o ideal é você aguardar esse período. Se você não está num período, na turma de dor, paciente com dor, aí aguarda esse período de coronavírus, evita a presença em consultórios odontológicos, e aí quando voltar ao normal, vai no PSF da sua localidade, e aí o dentista vai avaliar direitinho e vai tomar a melhor conduta, tá certo? Cárie, doutora Jéssica, ela dá em qualquer idade? Sim, qualquer idade, Júlio. A gente tem visto que, principalmente na idade da infância, né, que ali os pais permitem que as crianças, os adolescentes, né, busquem se alimentar de guloseimas constantes, de doces o tempo todo. Isso aí é um vilão principal, é um vilão grande, né, doutora? Exatamente, Júlio. Esses hábitos alimentares, eles podem ser substituídos. Então, assim, a criança, o bebê, ele nasce, ele não sabe o que é doce e o que é salgado, tá? Então, assim, o adulto, a principal função do adulto é ir modelando o paladar dessa criança. Se a criança nasce e não sabe o que é doce, dá um leite sem a criança tomar. Não apresenta, quanto mais você conseguir retardar a introdução do açúcar na criança, melhor, tanto para evitar o aparecimento de cárie, quanto para outras doenças.
gente vê hoje em dia que o índice de criança que tem diabetes está muito alto. Então, para a gente evitar outro tipo de problemas, como obesidade, diabetes e a cárie e outro tipo de doença, entendeu? Tudo vira hábito cultural, mas podemos, né, reverter a Exatamente, situação. trabalhando em cima da educação em saúde, né, que é o fator principal para a gente prevenir outros problemas. A Janaína tocou num assunto importante sobre palestras que acontecem em unidades de saúde aqui de Lagoa de Itaenga. Você também aqui já confessou que já palestrou, né, sobre saúde bucal. Sim. O que mais vocês aconselham as pessoas que ali estão assistindo algo desse tipo assim, voltando para a saúde bucal? A palestra recentemente que eu fiz lá no PSF foi a coisa mais básica que se a gente conseguir ter uma escovação eficiente, a gente consegue eliminar vários outros problemas, como gengivite, periodontite, cárie. Então a gente tenta começar da base e depois nas outras palestras a gente vai abordando temas mais particulares, como câncer de boca, como gengivite, como só periodontite, e vai abordando a saúde bucal do hipertenso, a saúde bucal da gestante, a saúde bucal da criança, vai abordando os temas mais individuais, mas o tema principal, o que a gente tem que trabalhar e colocar na cabeça das pessoas é que a pessoa tem que ter uma escovação eficiente. Às vezes a pessoa escova, vamos supor, 10 vezes ao dia, assim, teoricamente falando, mas não está escovando de uma forma eficiente, então acaba aparecendo cárie, acaba deixando a gengiva irritada, que não está conseguindo remover aquela sujidade de uma determinada região. Então, a escovação não é força, a escovação não é frequência. Não adianta escovar 100 vezes ao dia, tem que ter técnica. Então, qualquer dúvida, se estiver próximo da consulta com o dentista, eu aconselho que os pacientes, na primeira consulta, leve sua escova e diga: doutora, me ensina aqui como é que escova os dentes. Eu escovo dessa forma, é certo dessa forma? Me ensina a passar o fio dental, doutora. Escovação da língua. Então, a boca ela tem que ser limpa com às vezes não, sempre força não é sinônimo de limpeza, de escovação. Temos, eu acho que mais um ouvinte aqui querendo tirar alguma dúvida, né? Vamos aqui com mais esse ouvinte. Alô, você telefone, boa tarde. Com quem falo? Diga, Neco. Você... Ô, Neco, você é suspeito, né? Abaixe mais o volume do rádio aí, pra gente poder compreender a sua fala. Fique à vontade, Neco de Valfrido. Então, eu quero só parabenizar a Jéssica, que é minha sobrinha, né? Não sei se você sabe, é minha sobrinha. Parabenizar para ela e muito sucesso, muita sorte. E que Deus te abençoe, minha linda. Muito obrigada. O cheiro do tio Neco. Tchau, te amo. Também amo, senhor. Muito obrigada. Eu disse que Neco era suspeito, porque quando ele se anunciou, a doutora Jéssica abriu um sorrisão de canto a canto da boca, né? Isso significa que o amor entre essa família realmente existe. Com certeza. Então tá aí o reconhecimento da família a você, doutora Jéssica Carla. Pra gente finalizar aqui o nosso Minuto Saúde de hoje, né? E tem um ouvinte aqui, alguns ouvintes, né, estão interagindo de maneira tão intensiva aqui na nossa programação, algumas dúvidas como essas, né? Por que às vezes os dentes doem quando tomamos gelado, doutora? Olha, a sensibilidade dentária, ela se dá por vários motivos, tá? O que mais supera geralmente essa força na escovação, tá? Então, assim, o paciente, na hora de escolher uma escova, opte por escova de cerdas macias ou extra macia. Quanto mais macia, melhor. Por quê? Porque a escova com cerdas médias ou dura, elas acabam danificando mais o esmalte do dente. E o esmalte, ele serve como proteção do dente. Então, quanto mais a gente desgasta o esmalte do dente, junto com escova de cerdas médias e a força que o paciente coloca, deposita para escovar esses dentes, então acaba desgastando os dentes, expondo uma parte do
não poderia dar parte. Ela já leva estímulos nervosos para o nervo do dente, que é a polpa dentária, que a gente chama de polpa dentária. Então, dessa forma, quando o paciente toma algo gelado, dá aí essa sensação de sensibilidade, tanto quando ele, às vezes, bate, até com um ventinho. Tem sensibilidade que é tão acentuada, Júlio, que até com um ventinho o paciente tem aquele estímulo de sensibilidade. Tem tratamento para essas sensibilidades? Sim. Dependendo do grau, a gente aconselha utilização de cremes dentais específicos, cremes dentais para sensibilidade, ou se tiver um desgaste muito excessivo, a gente entra com procedimentos restauradores, colocar uma restauração de resina para obliterar aí esse estímulo de sensibilidade. Uma ouvinte anônima que não quer se identificar, ela pergunta: é verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? Exatamente. Já teve estudos científicos que mostram que a bactéria que estava presente na boca já foi encontrada em articulações, em pulmão, em válvula do coração, já foi encontrada também no cérebro. Então, assim, a boca, ela é porta de entrada para vários problemas. Então, se a gente garante uma higienização boa, a gente pode estar se livrando aí de outros problemas que podem acometer nossa saúde. Antissépticos, né? Uhum. Bucais, eles podem substituir a escovação? De forma nenhuma, Júlio. O antisséptico, ele é apenas um coadjuvante na escovação, tá? Não substitui a escovação. Um dos principais fatores da utilização do antisséptico é deixar a pessoa com um hálito refrescante. Tanto é que eu não utilizo com frequência antisséptico bucal. Passo o fio dental em todos os dentes, depois faço a escovação dos dentes e uma vez ou outra eu utilizo o antisséptico, porque ele não substitui a escovação. Eu tenho a certeza que tudo que foi perguntado aqui, né, muita gente gostaria de fazer ao vivo a própria doutora Jéssica Carla, que é nossa, né, itaenguense. Essa conversa bastante produtiva e espero que você volte aqui a esse programa, né, para poder contribuir. Esse foi o nosso Minuto Saúde. Doutora Jéssica Carla, muito obrigado pela sua participação nesse nosso programa, né? Um abraço para ela também, que está certamente nos acompanhando, que é a doutora Flávia Spinelli. Exatamente. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade, pelo convite. Pode contar comigo mais vezes. Confesso que fiquei um pouco nervosa, porque é a minha primeira vez assim em âmbito de rádio. Mas pode contar comigo. Vou tentar trazer sempre conteúdos diferentes para vocês. Queria parabenizar também a gestão pelo grande salto que a saúde de Lagoa de Itaenga tem dado, né? A gente vê que é um trabalho feito com responsabilidade, com transparência, e que tem deixado muita gente feliz. Pronto, essa foi a nossa doutora Jéssica Carla, né? E tenhamos a certeza que nós vamos trazer ela de volta a esse programa, porque a vinda dela aqui foi muito produtiva, né? Muita gente participando aqui, queria repassar mais perguntas, mas o tempo voou. Vamos aqui a um bloco de apoio, daqui a pouco tem João Francisco, hein? Que é o coordenador do Bolsa Família. Vamos ao nosso bloco de apoio cultural. Atenção, amiga dona de casa, o melhor lugar para você fazer as suas compras é no Mercadinho da Economia.